Se você foi em algum shopping recentemente, deve ter notado muitas lojas cheias, estacionamento lotado, gente comprando pra caramba e tem muito investidor ganhando dinheiro com isso todo mês. O setor de shopping é mais sensível à taxa de juros, mas mesmo com os juros altos, tem muito fundo de shopping pagando dividendo melhor do que muito fundo de tijolo por aí. E enquanto muita gente ainda acha que esse setor ficou para trás, alguns fundos estão surpreendendo, com resultados crescendo e cota voltando a subir. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Quais são os melhores fundos imobiliários de shopping para investir agora, o que faz eles se destacarem dos demais e como identificar quando um fundo desse tipo realmente vale a pena. Se você quer saber onde estão as melhores oportunidades do momento, fica comigo até o final, porque hoje você vai sair sabendo quais fundos olhar, o que analisar e onde encontrar boas oportunidades. E como de costume, sempre que eu faço esse tipo de vídeo, o meu compromisso com você é te ensinar uma coisa nova a cada fundo. Então já pega aí teu caderninho, tua caneta, porque fundo imobiliário de shopping tem indicadores que não tem em nenhum outro segmento. Então fique esperto porque você vai aprender muita coisa nova hoje nesse vídeo. Então vamos lá, direto aqui para a mão na massa. Já preparei aqui uma tabela comparativa com cada um dos 5 fundos. Selecionei aqui os 5 melhores, de acordo com o meu filtro aqui, os indicadores que estabeleci. Já deixei aqui pronto também a nossa tabela de preço teto, para você entender quais desses fundos imobiliários de shopping estão dando ponto de entrada ou não. E também desses 5 fundos aqui que a gente vai analisar juntos, no final eu vou selecionar um deles para fazer um bom aporte. Então vamos lá, o primeiro fundo que eu separei aqui pra gente é o XPML11. Sua cotação no dia de hoje está em R$ 105,50. Peguei todas essas informações aqui no site do Investidor 10, destrinchei de fato cada um dos fundos, li relatório gerencial de todos eles para ao final tomar minha conclusão sobre qual vai ser o meu aporte. Então é bom tu ficar bem de olho aí para não perder nada. Mas vamos lá, voltando aqui, o XPML11 pagou um dividend yield de 10,46% nos últimos 12 meses. E detalhe, estamos falando aqui de um dividend yield isento da cobrança do imposto de renda. O PVP dele ainda está descontado em relação ao seu valor patrimonial em 0,94. Já subiu bastante nos últimos 12 meses, já teve uma alta aqui de quase 14% e ainda tem espaço para crescer e voltar para o seu VP, mas a gente sabe que fundo imobiliário de tijolo tem que calcular preço teto e eu já vou fazer isso aqui junto contigo. Valor de mercado é um fundo de mais de 6 bilhões de reais. Atualmente está fazendo ali algumas aquisições, adquirindo alguns imóveis, inclusive fez emissão de cota recentemente. Estou acompanhando aqui tudinho, lendo relatórios, fatos relevantes, tudo que sai importante desse fundo. Afinal, na minha visão, esse aqui talvez seja o top 1 de fundos imobiliários de shopping, porém ele está passando por um momento bem complicado recentemente em relação a uma alavancagem, algumas dívidas que ele contraiu, muito por conta desse perfil de adquirir novos imóveis e destravar ali de fato o valor para o cotista. Porém, o XPML11 está com a dívida bem grande em mãos e precisa quitar urgentemente, porque a dívida tem vencimento já agora para o próximo mês, dezembro de 2025. Eles estão em tratativa de algumas vendas com um valor que pode passar mais de R$ 1 bilhão de venda de imóveis, o que teoricamente vem a resolver essa questão da alavancagem e até mesmo dar um respiro no caixa do XPML11, porém, até o momento em que estou gravando esse vídeo, ainda não tem nada 100% definido. Ele ainda está em tratativa com a Risa, que é a gestora em questão do fundo imobiliário que ele está negociando a venda desses imóveis, mas vamos aguardar para ver. O que eu sei é que o XPML11 está com a batata quente na mão e vamos ver se eles vão conseguir se livrar disso. Inclusive, a cota estava muito amassada recentemente por causa desse problema mesmo que existe de fato, mas nos últimos dias ela já voltou aqui a subir bastante, deu uma leve recuperada. Em agosto ela chegou a bater ali R$ 96,81 e agora já está aqui acima dos R$ 105. A liquidez de fato muito alta, né? Mais de 11 milhões, afinal estamos falando aqui do maior fundo em relação ao valor patrimonial, então de fato liquidez jamais vai ser um problema. Quantidade de imóveis são 26 imóveis no seu portfólio e o XPML11 tem essa característica de ter imóveis de extrema qualidade. Até estou aqui com o relatório gerencial aberto, tá valendo aqui inclusive, ó. Esse aqui é o cronograma
cronograma, né, de desembolso, a dívida de fato que o XPML11 tem para pagar. Vou até dar um zoom aqui para você entender, ó, que até o encerramento agora de 2025, teoricamente, ele está com uma dívida de mais de 360 milhões e a gente sabe que essa dívida é ainda maior, porque essa questão do caixa e disponibilidade não é exatamente isso. E essa dívida tão alta e tão preocupante é devido a essa parcela aqui do SIM que está para vencer no valor de 630 milhões de reais. Mas enfim, isso aqui acredito eu que vocês já devem estar carecas de saber. Aqui ele até demonstra, né, a negociação que está acontecendo aí junto à Risa para concluir aqui essa transação de todos esses ativos, sendo o valor total da transação de 1 bilhão e 600 milhões de reais, de fato é muita coisa. Se essa transação for concluída a tempo, vai ser um baita de um respiro aqui para o XPML11. Aqui estão os CRIs que ele está devendo, né, e também o prazo, a taxa também. Inclusive são dívidas um pouco caras, né, IPCA mais 7, CDI mais quase 3. De fato aqui não é uma dívida muito legal, não. Aí aqui a gente tem alguns indicadores, né, que é extremamente importante e especificamente apenas do segmento de shopping center, que é o Same Store Sales, que nada mais é do que as vendas de mesmas lojas, e também o Same Store Rent, que é os aluguéis de mesmas lojas. Então vamos lá, como é que funciona? O venda de mesmas lojas é comparando a venda que aconteceu nas lojas que estão exatamente no mesmo lugar em relação ao ano anterior. Então, por exemplo, vamos supor que ali no shopping, logo na entrada, tem uma loja, sei lá, da Renner. E aí aquela loja da Renner tá lá exatamente naquele mesmo ponto, naquela mesma esquina, assim que você dobra à direita do shopping, desde o ano passado. Então eles fazem essa comparação, quanto que a Renner vendeu no ano passado e quanto que ela vendeu esse ano. É a mesma loja, no mesmo lugar, eles vão comparar em relação às vendas. Então se tiver alguma loja que encerrou as operações, ou sei lá, trocou de lugar, foi para um andar acima, essas lojas que mudaram não são levadas em considerações nesse cálculo, apenas as lojas de mesmo lugar. E aí o Same Store Rent é a mesma coisa, só que em relação ao aluguel pago. Então vamos supor, tem ali uma Casas Bahias no segundo andar do shopping, assim que sobe a escada rolante, e ela tá lá exatamente no mesmo lugar desde o ano passado, e no ano passado era cobrado um aluguel, e esse ano, teoricamente, quanto que foi o aumento desse aluguel. Então é exatamente isso que o aluguel de mesmas lojas considera. E aí, por que é importante, né, saber se essas lojas estão conseguindo vender mais, se o aluguel está mais caro? Porque diferente de praticamente qualquer outro tipo de fundo de tijolo, nos fundos imobiliários de shopping, a receita da loja importa. Então, por exemplo, um galpão logístico, a Magazine Luiza, a Shopee, sei lá, aluga lá o espaço, coloca as mercadorias dentro e independente do quanto ela vender, do quanto ela faturar, o aluguel do mês vai ser exatamente o mesmo. O aluguel ele não varia dependendo do quanto o Mercado Livre ou a Shopee vende, porque dependendo do quanto a loja está faturando, existe a possibilidade do fundo imobiliário de shopping lucrar mais. Por isso que essa informação é tão importante e por isso que está aqui no relatório, que é importante que você leia. Mas vamos lá, voltando aqui, tem outro indicador extremamente importante também, que é o NOI Caixa, que é específico também de fundo de shopping. Mas para a gente não ficar aqui 2 horas de vídeo, eu até esqueci aqui o que é que eu vim ver dentro do relatório. Mas enfim, aqui está a vacância, 4,3%. Aqui tem a carteira também, atualmente já são 26 shoppings. E percebe que não existe uma concentração em nenhum deles, né? Está aqui de fato bem distribuído. A maior parcela fica aqui com esses 3 shoppings apenas, que é o Tietê Plaza Shopping, o Catarina Fashion Outlet e o Grand Plaza Shopping, concentrando aqui 10% em cada um deles. Aqui embaixo a gente vê a diversificação regional, diversificação por administradores e, de fato, o histórico de transação de XPML11. É um fundo muito ativo, costuma fazer muita compra e venda e aqui está aí os imóveis. Eu acho que era essa parte aqui que eu estava procurando que eu queria te mostrar, sobre os imóveis que compõem aí o portfólio do XPML11. Mas bora lá, voltando aqui, a gente já viu aí, né, 26 imóveis, 26 shoppings em seu portfólio, 4,30% de vacância, de fato é uma vacância bem baixinha, bem controlada, taxa de administração 0,55%, cotistas, incrivelmente mais de 600 mil cotistas. O fundo existe já desde 2017, então tem bastante histórico para a gente analisar, acompanhar. A gestão é da XP à Vista 7,
7, e existe a taxa de performance que é sobre 20% do que exceder o benchmark, e o benchmark eu coloquei aqui é o IPCA mais 6. Então tudo que o fundo conseguir gerar de resultado que ultrapassar o IPCA mais 6% ao ano, ele vai cobrar ali uma taxa de 20% sobre o que exceder. E aí é importante, né? Essa taxa é de performance, então é apenas se o fundo bater aqui o benchmark. E o benchmark, eu sei que no momento em que a gente está, pode parecer pouco, afinal a gente tem tesouro direto aí sem risco algum, pagando IPCA mais 8, mas isso não é sempre que acontece, não é uma rentabilidade corriqueira. De fato, IPCA mais 6 é uma baita rentabilidade. Aí vamos lá, o próximo fundo aqui que eu selecionei é o VISC11, um fundo já muito conhecido por vocês, está com a cotação no dia de hoje de R$ 106,91. E lembrando que todas essas informações eu peguei aqui diretamente do site do Investidor 10, que é um site que está sempre atualizado. Dá para você fazer um monte de análise aqui dentro, inclusive até mesmo alguns preços tetos, essa questão do Magic Number, ele já calcula para você. E tá rolando inclusive a Black aqui no Investidor 10, que eu particularmente achei super interessante, porque é uma plataforma que a gente já não vive mais sem. E aí na Black desse ano, ao contratar ali o pacote anual com 3 anos, você leva mais 3 anos de graça. Então vai dar um total aí de 6 anos de acesso aqui à plataforma do Investidor 10, onde tu consegue ver aí praticamente todas as informações de análise. Mas enfim, já peguei todas as informações lá, trouxe aqui para nossa planilha. Dividend yield do VISC11, 9,03%, PVP 0,87, é um fundo que também está com a sua cota muito amassada, inclusive isso já vem até se perdurando, né, por um bom tempo. Aqui no relatório a gente consegue ver que o valor patrimonial da cota é de R$ 123,23. Então se hoje o VISC11 fosse encerrar suas operações, pegasse ali todo o seu patrimônio e dividisse pela quantidade de cotas, ele chegaria aqui a um valor patrimonial por cota de R$ 123. E hoje a gente vê a cota no mercado custando a menos de 110, então de fato ainda tem aí uma grande margem. Aí aqui ele trouxe algumas informações, então o rendimento por cota foi de 0,81 e ele está com um resultado acumulado não distribuído de R$ 1,18 por cota. Então de fato aí está bem gordinho em relação às reservas. O crescimento do NOI foi de 2,8% comparado com o mesmo período do ano anterior, o que é muito importante porque mesmo o segmento de shopping sendo um segmento que sofre mais, que é mais sensível à taxa de juros, ainda assim a gente vê que os shoppings estão conseguindo aqui entregar até um bom resultado. E inclusive conseguiu entregar uma rentabilidade bruta de 7%, comparado aqui ao IFIX foi cerca de quase 4 pontos percentuais acima. Aí aqui ele traz alguns comentários, né, sobre o que é que está acontecendo de forma macro. Aqui tem a DRE do fundo, tem o histórico de distribuição, então o fundo vem entregando aqui R$ 1 por muito tempo, depois baixou, reduziu até 0,80, agora está voltando a subir novamente um pouco. E a estimativa, né, o guidance aqui projetado é de 0,8 a 0,85. Então, muito provavelmente, até dezembro de 2025, é isso aqui que a gente deve esperar. Aí aqui ele traz a rentabilidade do fundo desde o começo, uma rentabilidade de mais de 110%, comparado ao IFIX, um pouco mais de 60%. Então, a gente está falando aqui de praticamente o dobro da rentabilidade no mesmo período. A liquidez diária vem até se mantendo, né, o volume ali negociado diariamente, porém, nos últimos 2-3 meses a gente vê aqui uma boa redução na quantidade de investidores. Essa área aqui atrás, na corzinha cinza claro, mostra essa questão do número dos investidores, que eu diria que no último ano praticamente só caiu, né? Mas enfim, aqui embaixo tem mais informações para a gente analisar. Aqui ele está falando sobre a alavancagem do fundo, as obrigações que o fundo tem a pagar, que inclusive está girando aqui ó, próximo de 706 milhões de reais, mas nada que seja sufocante. A gente vê o cronograma aqui também de desembolso, então uma alavancagem saudável, eu diria. E aqui novamente a gente vê esse indicador extremamente importante, que é o NOI, que em agosto apresentou um crescimento de 2,2%. Então, assim, shopping é varejo, não tem como negar que acaba sofrendo um pouco nesse momento de altas taxas de juros, mas ainda assim a gente consegue aqui ver um crescimento. Mas enfim, voltando aqui para nossa planilha, o valor de mercado do VISC11, 3,55 bilhões. Então, são fundos grandes, extremamente gigantes comparado aos demais fundos, mas ainda assim existe uma diferença relevante entre o XPML e o VISC11 em relação a tamanho mesmo, né, de valor de mercado. Liquidez acompanhando muito também o valor de mercado, né? Um pouco mais de 4 milhões de reais diariamente. Quantidade de imóveis, 30 imóveis. E aí o que é interessante da gente ver nesses imóveis, né? Deixa eu voltar aqui para o relatório. Aqui no relatório a gente consegue ver quais são esses imóveis, que atualmente já são 30, e também a concentração do resultado em cada
cada um deles. Então percebe, é uma diversificação extremamente grande e essa aqui é a característica principal do VISC11. Deter participações até que minoritárias, mas em uma grande quantidade de shoppings. Então, diferente, por exemplo, lá do XPML11, que a gente viu 26 shoppings, né, até uma quantidade elevada também, mas são shoppings, na sua maioria, de extrema qualidade e que ele detém até uma participaçãozinha relevante, né? Aqui, por exemplo, tem shopping com 90% de participação, vai ter outro 40%, 30%, 35%. Já no VISC11, essa participação é um pouco menor e também existe essa pulverização, né, em relação à quantidade de ativos. Aqui embaixo, inclusive, a gente consegue confirmar essa informação. Então, tem aqui, né, a distribuição do NOI por estado, NOI por administradora e o NOI por tipo de participação. Então, a maior parte, de fato, é minoritário e 32% seria onde ele detém o controle. Já logo aqui abaixo, inclusive, a gente consegue ver aí a lista desses 30 shoppings e a participação que o VISC11 detém em cada um deles. Então, tem shopping aqui que, de fato, ele é majoritário, 100%, 50%, quase 100%, mas tem shopping também que a participação já vai ser bem menor. Então, aqui 6%, 15%, 10%. Então, essa, de fato, é a característica principal do VISC11, mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa planilha para seguir aqui com as informações. E de todos os 30 shoppings que o VISC11 tem em seu portfólio, 5,50 estão vazios, né? Representando aqui a vacância média. Taxa de administração 1,35%, então uma taxa um pouco mais cara, né, do que cobra ali o XPML11. Número de cotistas é algo que eu gosto de olhar também. Aqui já está chegando aqui perto de 350 mil cotistas. É um fundo que existe desde 2014, é outro indicador que eu gosto de olhar e analisar. A gestora, então, nem se fala, porque, afinal de contas, é quem vai gerenciar aqui a nossa grana. No caso do VISC11, a gestora é a Vinci e taxa de performance não há. Mas, enfim, vamos agora para o próximo fundo da nossa lista, o PMLL11, que é o antigo MOL11. Ainda estou me acostumando aqui com essa nova sigla, o PMLL11. Aí vamos passar aqui nos indicadores, vou até dar uma acelerada, porque logo em seguida eu vou te mostrar o preço teto de cada um desses fundos, para a gente entender aqui qual que está em mais oportunidade para a gente fazer um aporte. Que, inclusive, no final, vou pegar uma grana do meu bolso e aportar em algum desses 5 fundos. Mas bora lá, PMLL11, o fundo está custando aqui R$ 102, entregou um yield de 9,05, muito próximo aqui do que entregou o VISC11, PVP 0,83, então teoricamente é o que tem mais desconto, valor de mercado 1,71 bilhões, então é um fundo muito gigante, mas ainda assim comparado ao VISC11 é praticamente metade do seu valor de mercado. Então percebe, né? Apesar de serem fundos do mesmo setor, cada um deles tem suas peculiaridades, suas características e também o seu tamanho. Liquidez 4,8, então a liquidez até mesmo maior do que o VISC11. Quantidade de imóveis, ele tem 15 imóveis em seu portfólio, com a vacância média de 3,64%. Taxa de administração bem baixinha, 0,50%. Cotistas, 125 mil, beirando aqui os 126. Esse fundo já existe desde 2017 e agora em 2025 ele teve aí sua gestão trocada, né? Então agora a gestora oficial do PMLL11, inclusive foi por conta disso que houve essa mudança no nome. A gestora atual é a Pátria, que inclusive é considerada como uma das tops melhores gestoras do mercado, que faz a gestão também do gigante HGLG11. Então aqui no relatório, esse relatório já está atualizado aqui com a nova gestora, né? O relatório até melhorou bastante. Então o fundo existe desde 2017, mas agora recentemente, poucos meses atrás, houve essa mudança de gestão para a Pátria. E aí vamos acompanhar, né, se a Pátria vai fazer aqui um bom trabalho, assim como vem fazendo em outros fundos que tem em seu portfólio. Relatório bom, mas enxuto, então tranquilamente você consegue ler, vai ficar aí como tarefa de casa. A alavancagem do fundo está em 9,9%, é uma alavancagem bem tranquila. O NOI também cresceu, referente a agosto, né, 4,8%. Taxa de ocupação 98%, mantendo o mesmo patamar pelo terceiro mês consecutivo, sendo aqui uma máxima histórica. Inclusive, acredito que esses 3 últimos meses foi exatamente aqui a mudança da gestão para a Pátria. Same Store Sales, que você já sabe o que é, já aprendeu aqui no começo do vídeo, está em 2,90%. E Same Store Rent, que você também agora já sabe o que é os aluguéis de mesmas lojas, está aqui em 8,5%. O NOI comparado aqui no acumulado do ano de 2025 para 2024, a gente já viu, né? Houve um crescimento aqui de 4,6%. Número de shoppings, 15 shoppings em seu portfólio. E as vendas totais, comparado aí ao acumulado de 2024 para 2025, teve um crescimento de 8,9%. Aí aqui embaixo a gente consegue ver a performance do fundo desde o começo. E só reforçando, ainda não existia aqui de fato a gestão da Pátria, então a gente não vai conseguir ver isso de forma tão significativa. Mas é um fundo que desde o começo conseguiu ali bater o IFIX, praticamente
praticamente empatou com o CDI. Em 2025 ele bateu o CDI e ficou ali muito encostadinho ao IFIX. E no último mês ele bateu o CDI praticamente no dobro, mas perdeu para o IFIX. Aí aqui a gente vê o dividend yield, né, em relação ao valor patrimonial. Percebe, teve mês de chegar aqui a 10,7%. Por isso que é muito importante a gente pagar o preço certo por cada cota, e a gente já vai ver aqui o preço teto de cada um desses fundos para entender qual está em maior oportunidade. Mas enfim, aqui tem as principais informações do fundo. Aqui ele está falando, né, sobre a alavancagem, de fato, as parcelas a ser paga, o cronograma de amortização dessas parcelas, a carteira de ativos, né, então distribuição geográfica, o NOI, as vendas totais por metro quadrado, taxa de ocupação, o semi-stored sales que a gente já viu ali em cima, e aqui tem a carteira de fato aí com todos os ativos que compõem o PMLL11. Aí aqui em relação ao número de cotistas também vem caindo, né, nos últimos meses. Acaba que gerou ali um certo receio dessa troca de gestão, o mercado ficou um pouco apreensivo, apesar de a Pátria ser uma excelente gestora, o mercado está ainda ali sondando para ver se de fato eles vão conseguir aqui fazer um belo trabalho. Mas enfim, relatório concluído. Percebe que não tem muito bicho de sete cabeças, né? Vocês têm medo de relatório, mas rapidinho a gente passou aqui. E vamos voltar aqui para a planilha. Taxa de performance não há, só para a gente concluir. E a alavancagem eu já mencionei lá no relatório, 9,90. Mas vamos lá, vamos avançar aqui para os próximos dois fundos imobiliários. Já vou fazer aqui a casadinha. O HGBS11 e o HSML11. O HGBS11 fez desdobramento recentemente, então a cota saiu ali de mais ou menos R$200 para próximo de 20. O HSML11 já se mantém aqui na sua cota próximo de base 100, né, R$ 85,88. Então, de fato, desses 5 fundos aqui de shopping que eu fiz a triagem, o HGBS11 seria o único de base 10, entregando aí 9,44% de dividend yield nos últimos 12 meses, muito próximo aqui do que entregou o HSML11. PVP do HGBS11 0,92, valor de mercado 2,81 bilhões, o valor de mercado do HSML11 também aqui muito próximo, né, 2,22 bilhões. Então percebe, esses 3 últimos fundos aqui já estão um pouco mais equiparados em relação a esse sentido. PVP do HSML11 0,83, então ele está junto aqui com o PMLL11 em relação a desconto, né, de valor patrimonial. Liquidez do HGBS11 2,3, HSML 4,2, então é praticamente aqui o dobro, né, do que o HGBS11 vem conseguindo fazer. O HGBS11 tem 20 imóveis e o HSML tem apenas 8. Inclusive, repara aqui que o HSML11 ele é o que tem menor quantidade de imóveis em relação aos demais. E aí, por que é importante tu ler relatório gerencial e acompanhar a gestão do fundo? Porque erroneamente você pode olhar aqui, por exemplo, para o VISC11 e entender que ele é o melhor fundo porque é o mais diversificado, tem mais de 30, né? Na verdade, tem 30 imóveis. E talvez você pode julgar aqui o HSML11 como o pior fundo nesse sentido, porque tem apenas 8 imóveis, mas aqui no relatório a gente consegue ver essas informações, vou até dar um zoom aqui, que o foco aqui do HSML11 é justamente deter a participação da maioria dos shoppings em seu portfólio. Então, assim, o único shopping que ele não detém o controle ainda é o Shopping Pátio Ciane, acho que é isso, Ciane. Mas todos os demais, ele tem aqui o controle do shopping. Então, o Shopping Pátio Maceió, 70%, Shopping Granja Viana, 51%, Shopping de Osasco, quase 70%, Via Verde Shopping, quase 100%, Metrô Tucuruvi, 100%, enfim. Percebe que é um fundo que, de fato, detém a participação em praticamente todo o seu portfólio, e aqui a gente consegue ver, inclusive, a distribuição geográfica. Mas vamos lá, voltando aqui, o HGBS11 está com uma vacância de 5,10%, o HSML11 de 3,39%, inclusive é a menor vacância, né, de todos os 5 shoppings aqui que a gente analisou, talvez muito por conta dessa característica predominante de deter o controle ali na participação dos shoppings que ele tem. A taxa de administração 1,05, cotistas já são quase 200 mil e é um shopping que existe aqui desde 2019, tem a gestão do HSMI e ele também tem ali a taxa de performance bem semelhante ao XPML11, que é justamente o IPCA mais 6%. Tá com alavancagem aqui beirando os 20%, então na minha visão tem que acompanhar de perto para de fato ver se essa alavancagem não vai se desdobrar em nenhum problema para o fundo. Mas concluindo aqui o HGBS11, taxa de administração 0,60%, 136 mil cotistas, é um fundo que existe desde 2006, então a gente está falando aqui praticamente de um senhor de idade em relação aos fundos imobiliários
imobiliários. Inclusive, pegando aqui no relatório, deixa eu só olhar onde é que tá. A gente vê aqui, ó, em relação à rentabilidade acumulada do fundo, que é um fundo que existe até mesmo antes do IFIX nascer. Então, o fundo existe desde 2006 e percebe que em todo esse período ele entregou uma baita rentabilidade, batendo o CDI e batendo até mesmo o IFIX desde o seu começo. Mas enfim, a gestora é a Edge, taxa de performance não há e a alavancagem aqui, né, 11,20, uma alavancagem considerada saudável. Bom, espero que você tenha aprendido muita coisa sobre fundo imobiliário de shopping, mas vamos agora calcular o preço teto para a gente entender qual fundo está com melhor margem. Então, já de cara aí para você, já joguei aqui todas as informações atualizadas do XPML11, VISC11, PMLL11, HSML11 e HGBS11. Coloquei aqui um prêmio de risco de 2 para cada um deles e aqui a gente tem exatamente o preço teto de cada um deles e a margem de segurança em relação ao preço que a gente vai pagar. Então, por exemplo, considerando aqui esses valores que eu coloquei, o XPML11 de fato é o que está aqui com a maior margem de segurança, acima de 16%. HSML11 e HGBS11 também está com uma margenzinha aqui, não muito grande, né, mas tem uma margenzinha aqui. E de fato aí tanto o VISC11 como o PMLL11 estão com a margem bem apertadinhas. Por isso que eu decidi aqui que o meu aporte hoje vai ser no XPML11, que é um fundo que eu já tenho em carteira, já fiz análise, já acompanho há bastante tempo. Então faz o teu dever de casa também. E é um fundo que está com uma boa margem, inclusive até mesmo se eu jogar aqui, né, um prêmio de risco um pouco maior, considerando ali o problema de alavancagem que ele tem, que é um problema real e ainda não foi solucionado, a gente tem que levar isso aqui na conta. Então se eu colocar aqui 2,5, ainda dá uma margem de segurança bacana. E é um fundo que eu já tenho em carteira, tenho uma posição ali até mesmo pequena, mas vou aproveitar aqui a nossa análise para aumentar a minha posição no XPML11. Acredito que essa alavancagem eles vão conseguir resolver através dessa negociação aí com a Risa. E se der certo, provavelmente o fundo deve pagar aí um bom extraordinário. Mas enfim, faz tua tarefa de casa, analisa, acompanha, não sai investindo aí de qualquer jeito, não vai investir no oba-oba. Inclusive, se tu quiser a minha ajuda pessoal para selecionar os melhores ativos e montar a tua carteira de investimentos e definir a estratégia para que todo mês você saiba exatamente o que precisa fazer, aplica aqui embaixo para minha mentoria financeira e se fizer sentido para você, vai ser um prazer para mim poder te auxiliar. Mas enfim, para a gente concluir aqui o vídeo, vou deixar aqui na tela o print do meu aporte no XPML11. Vai estar aí certinho exatamente quantas cotas eu comprei, qual o valor que eu investi. Mas agora me conta aqui embaixo qual desses 5 fundos você tem em carteira e se algum deles você está de olho aí para comprar. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Agora, aproveitando que a gente falou de fundos imobiliários de shopping, dá uma olhada agora para você entender sobre os fundos imobiliários logísticos.